Oi pessoal, tudo bem? Você que acompanha a TV Câmara, sempre trazemos aqui para vocês novidades sobre Mococa, tudo sobre o Legislativo, mas também todos os assuntos pertinentes da nossa cidade. Hoje eu estou ao lado aqui do Léo Vieira, meu amigo, né, de Transamérica, e também em breve está se formando em jornalismo. Mas o legal do Léo é que é um jovem jornalista mocoquense que está contando mais uma página da história do rádio pra gente. Olha, Léo, prazer ter você aqui. Como é que começou a história desse documentário? O nosso projeto ele surgiu primeiramente como uma ideia de TCC. Já era pensado como para ser um TCC, né, da Faculdade de Jornalismo, porém surgiu a oportunidade de adiantar esse processo, tá? De fazer esse trabalho antecipado junto com o pessoal. A produção é minha, né, junto com o meu irmão André Vieira, e a edição é do Rafael Mondim. A gente fez esse processo, foi um trabalho de 9 meses. A gente fez fazendo pesquisa, entrevistas, tanto a parte da edição, e agora está disponível para o pessoal, para poder conhecer um pouco. Mais pensado para o pessoal mais novo, né? A gente fez todo o trabalho de uma forma didática, para passar nas escolas. A gente passou nas escolas dos distritos e daqui de Mococa, para incentivar o pessoal mais novo a conhecer o rádio, que hoje, infelizmente, está abandonado. Nesse documentário vocês contam da glória ao abandono. Isso, desde os momentos de glórias, né, os títulos, os acessos que o rádio teve, até o estado de descaso que se encontra tanto o estádio, né, São Sebastião, contra a própria instituição. Você encontrou muita gente legal que contou várias histórias. A gente teve muitas pessoas que contribuíram, né, pra gente poder fazer esse trabalho. Ex-jogadores a gente entrevistou, ex-diretores, pessoal da imprensa da época. A gente pôde tanto entrevistar eles quanto prestar uma homenagem, né, a essas pessoas que ajudaram a construir a história do rádio. Parabéns, viu, Léo? Obrigado, Marcelo. E a gente vai poder passar aqui na TV Câmara, né? Isso, o pessoal vai poder estar assistindo aí na sequência esse documentário, e espero que ajude a construir a história aí do rádio, pra quem sabe, né, um dia retornar e poder contribuir com isso. Legal, então tá aí Léo Vieira, em breve jornalista, mas já vem fazendo um belo trabalho na Rádio Transamérica aqui em Mococa, levando o esporte para todos vocês aqui, com toda a galera do Celso, o Thiaguinho, o Thiago, todo mundo que participa ali. Então a partir de agora, fique com o documentário agora, recentemente produzido e fresquinho, para que vocês possam acompanhar aqui na TV Câmara, canal 31.1. Rádio, fundado em 1919, do auge das glórias ao abandono, infelizmente. Acompanhe. Rádio Futebol Clube, das glórias ao abandono. Um clube centenário. Uma história de conquistas. Um time que levou o nome da cidade para o mundo. Mas o tempo passou. O que antes era orgulho, hoje é esquecimento. Este documentário resgata memórias, revive glórias e questiona. O que resta do Verdão da Mogiana? O Rádio Futebol Clube foi fundado no dia 1º de maio de 1919, na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Um time que surgiu da união de 2 clubes que buscavam destaque no cenário esportivo de Mococa, o Operário Futebol Clube e o Mocoquense Futebol Clube. O clube foi crescendo e disputando diversos campeonatos, entre o profissional e o amador. Sua maior conquista é o título de campeão da 2ª Divisão Paulista do ano de 1950. Em seus últimos anos de vida, o rádio passou por um crime, onde foi roubado da sua população e deixado em completo abandono. Mas para entendermos como chegou até aqui, vamos retornar no tempo e começar pela criação do nome. E o Jefinho mais ainda, porque um dos parentes dele, ele deve contar isso, foi
quem deu o nome do rádio foi um parente seu, né, Jefinho? O Pedro Daniel, casado com uma tia minha, que era irmã do meu pai. E dois times amadores de Mococa na ocasião, o Operário e o Comerciário, né, se juntaram para formar um time de Mococa. E foi feita uma reunião, e nessa reunião, em razão da Madame Curie, uma francesa que descobriu esse componente químico, o rádio, né, ele sugeriu o nome de Rádium. E todo mundo concordou. A partir daí, então, aquelas duas equipes amadoras se extinguiram e foi criado o Rádio Futebol Clube. Então, tem alguma coisa de familiar, né, para mim, que era a presença marcante de um tio meu que já, desde o início da vida dele, marcou presença, inclusive sugerindo esse nome que hoje, até hoje, a gente gosta, né? Sem dúvida nenhuma. Hein? Não foi tão simples assim, até porque a reunião que aconteceu no Teatro Municipal demorou horas para acabar, justamente pela escolha do nome. Alguns queriam Paulistano, Palestra e até Corinthians, mas a escolha de Pedro Daniel foi a vencedora. Na reunião, ficou decidido também o seu escudo, que nunca foi mudado, as cores e a diretoria que iniciaria o clube. Diretoria essa composta pelo presidente Pascoal Luiz Gagliardi, o vice-presidente Gabriel Ribeiro da Silva, o secretário Valdomiro Lopes, o tesoureiro Antônio Amádio e o técnico Luiz Amato. O clube começou como um time amador, realizando partidas na região, e mandava seus jogos lá no campo da Caixa d'Água, onde hoje se localiza a Sabesp. Iniciou suas atividades como um clube profissional em 1949, já que trabalhava como clube amador até então. Chegou a disputar o Campeonato Paulista enfrentando Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Belo Clube, Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta, Guarani e Portuguesa. Clubes que hoje fazem parte da primeira divisão do maior campeonato estadual do país. A sua história no futebol paulista é gigante, tanto que em 1950 conseguiu acesso à segunda divisão, o que hoje seria a Série A2, e foi o campeão daquela edição na final contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em uma disputa de 4 jogos com 3 empates, e no último e decisivo jogo, lá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o time mocoquense venceu por 2-1, com gols de Silas e James. Essa é a maior conquista da entidade até então. Apesar de ser um clube quase amador na época, era um ótimo time. Quando o rádio ascendeu à primeira divisão, você não tinha campeonatos, você tinha campeonato amador, o campeonato do interior, né, que era a segunda divisão, e a primeira divisão, que é hoje o Campeonato Paulista, né? Então, o rádio foi campeão amador em 1948. Aí ele ascendeu à primeira divisão, em 49 foi campeão em 51. Corretamente. Se a minha memória não estiver me traindo. Não, você sabe o que acontece com o rádio? A turma fala campeão de 51, não é? O rádio foi campeão de 50. 50. Ocorre que a decisão do campeonato foi em 51, né? Terminou o campeonato, o rádio e o Botafogo, cada um numa série, né? E entre os dois, um subiria. Aconteceu o primeiro jogo aqui em Mococa, foi 1-1, comenta-se. O Brasão levou um gol que não devia ter levado, né? Empatou o jogo 1-1. A decisão ficou para Ribeirão Preto. O Brasão prometeu, aqui não passa. Aqui não passa. Não passou. Aos 45 teve um pênalti contra o rádio. Ele defendeu. Foi o primeiro jogo para o Pacaembu, outro empate, 2-2. E no quarto jogo, o rádio ganhou de 2-1, né, Beto? O rádio ganhou 2-1. E sabe como é que esse jogo do Pacaembu, sabe como é que o mocoquense foi para São Paulo assistir o jogo, não? De trem, Lamborghini. Vai com umas coisas não dá, né? Não foi só no futebol. Quer dizer, a cidade se mobilizou, quer dizer, foi tudo de trem. Os torcedores foram de trem, né? De trem e com lanche. Não tinha esse negócio de assistir, de contratar ordem, eles foram tudo de trem esse jogo. Foram e voltaram, é claro, né? E uma festa a ponto até de... A Gazeta Esportiva mandou um repórter fotográfico fazer a cobertura das comemorações do rádio de futebol. E veio um repórter fotográfico da Gazeta Esportiva. Ele nunca mais voltou. Lauro D'Angelo. Foi enterrado em Mococa. Lauro D'Angelo, foi o Lauro D'Angelo. Além disso, o futebol que deu origem ao rádio
Era um futebol amador, puramente amador, ninguém ganhava nada. E até o time do rádio, que disputou a primeira divisão em 51, ele era um time semi-amador no que concerne ao pagamento, o dinheiro que recebiam os jogadores. Não era nada de excepcional, correto? Era bem pouco. Quando o rádio contratou para disputar o segundo ano, o rádio começou a cair do cavalo, tanto que caiu, né? Foi buscar gente de fora, gente que não conhecíamos. Naquele tempo era muito difícil. E nessa época aí, Jefinho, te interrompendo, Pois não. o grande celeiro do futebol de São Paulo era a Várzea de São Era a Paulo. Várzea. São Paulo, onde você tem a Marginal, é só campo de várzea, entendeu? Aqui, Verdade. do time campeão do rádio do interior de 1951, você tem 3 jogadores que vieram da várzea e foram campeão. O Olegário, quarto zagueiro. O Legário, muito bom. O meia esquerda, que era um craque chamado James, né? E o ponto esquerda chamado Ari. Esses 3 vieram da várzea. E os outros, ou da região, daqui mesmo. O time do rádio era Brazão, Aguinaldo e Jorge, né? Brasão de Casa Branca. O Aguinaldo. O Aguinaldo Não sei de onde era o Aguinaldo. era mineiro, né? Era mineiro de Poços de Caldas. É isso. Aguinaldo de Poços. E o Jorge era de Pirassununga. Pirassununga. Bahia Mocoquense, né? O Legário da Várzea e o Estácio de Batatais. né? Batatais. O bagunça daqui. Você tinha o Bagunça de Aguaí, você tinha no centro o Alípio de Catanduva, o Diário de Ari. Quer dizer, um time formado, quer dizer, sem muito esforço para sair do estado de São Paulo para formar o time. Hoje, a carência de valores, né? Porque naquele tempo não existia tudo que existe hoje, que veio ajudar o futebol, né? Modernizar, escolinha de futebol, como naquele tempo a Várzea, que era realmente a formadora, né? Dos jogadores, né? Com o grande título e a cidade toda em festa, era hora de planejar a primeira divisão. Porém, para a tristeza de muitos, não foi como esperado. Só se falava no rádio, pô. Não, a cidade parou. Os jogadores do rádio eram realmente verdadeiros ídolos, né? Não podia andar na rua, pô. Sem contar, né, Beto, que no ano subsequente, porque o rádio foi o 7º colocado no Campeonato Paulista, no primeiro ano. Ele ficou abaixo do Guarani. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Guarani e Rádio, né? No segundo ano é que veio o declínio. Aí a coisa foi feia. Eu me lembro das 3 últimas partidas do rádio. A primeira aqui em Mococa, das 3 últimas, aqui em Mococa contra o Juventus. Eu não me encontrava aqui, eu estava em São Paulo na casa de uma pessoa amiga da família. Mas, por que eu lembro? Eu lembro porque esse time de 1952, que caiu, no jogo contra o Juventus houve um bafafá miserável, porque o técnico, o diretor-presidente do Juventus, tentou comprar 4 jogadores do rádio. E esses 4 jogadores foram parar na delegacia. O Florindo poderia ter sacado esses jogadores e falou, não, vocês vão jogar. Se perder, se virem aí com a população. O rádio ganhou de 4-1. Precisava ganhar os outros 2. Perdeu. E Santos? Não, ganhou do Palmeiras, 3-2. Palmeiras. Se não me engano, foi o campeão. Eu não me lembro. Ganhou de 3-2 do Palmeiras. Do Palmeiras eu lembro. O bagunça acabou com o jogo. 3-2 aqui na caixa d'água. E no último jogo em Santos, perdeu da Portuguesa Santista, que também tentava ficar. Caíram o rádio e o Jabaquara. Depois disso, o rádio caiu para a segunda divisão. Teve uma paralisação também, depois voltou. E quando voltou disputando a segunda divisão. Voltou com um belíssimo time. Então, depois também disputou uns 3, 4 anos, parou até que o rádio ressuscitou de novo com a direção do Dito Moraes. Foi um Dito Moraes, nossa. Ele tinha um time amador e assumiu. E assumiu o rádio, e aí o rádio começou a prosperar, disputou os campeonatos, e depois foi uma sequência, né? Os anos se passaram e o clube continuava paralisado, até que chegou a década de 70.
Como a parte da população incomodada por não ter um time na cidade, surgiu o Vitor Domingos. Comecei mesmo a mexer com o esporte Mococa em 1976. Aí nós já começamos com o time amador. Aí eu fui presidente do Estrela Futebol Clube, que não tem mais o time, mas o nome ainda permanece, até o campo lá da vila, campo do Estrela. Mas nós tínhamos aqui de Mococa 2 equipes em que disputamos um regional de São José do Rio Pardo, campeonato da Média Mogiana, em que foi o Estrela e o Rancho Alegre, do dito Faustinho, também já extinto há muito tempo. E nós fomos mais ou menos, e aí eu fazia um programa de rádio, programa de esporte na Rádio Clube, e fazia também, e era colunista do jornal Tribuna do Vale do Rio Pardo, depois o Jornal da Cidade. Eu fui colunista e radialista, eu, inclusive andei transmitindo os jogos do rádio, eu comecei a transmitir. E nesse meio, quando o Estrela parou, eu senti que nós tínhamos que montar um clube para a cidade, porque os outros clubes eram tudo de bairro, sabe? Tudo de bairro. Eu falei, que tal trazer o rádio de volta? Aí fui vítima de gozação, fui vítima de tudo quanto é deboche, mas eu escrevia na coluna do jornal e falava no programa de rádio a respeito do rádio, cutucando a ferida para o rádio voltar, onde estavam os documentos. Aí o presidente, que era acéfalo do rádio, porque só ele era presidente, mas não tinha o time. Então o presidente tomava conta do campo do rádio. Aí ele tinha as documentação, tudo, passou para nós fomos trabalhando. Marquei uma reunião hoje lá é loja, parece loja 100. Ali no fundo era uma casa velha, era Pauliceia que chamava. E lá marquei uma reunião lá, com o pessoal que já estava interessado também, de tanto eu ficar malhando a respeito disso, já encontrei alguns adeptos que queriam também, que achou que ia funcionar. Aí eu marquei uma reunião calculando que ia mais ou menos umas 25 pessoas por aí. Oh, mas não deu ninguém, cara. Foi 12 pessoas, mas o presidente, que foi o senhor Benedito de Moraes, chamado como dito Faustino, que era o presidente tinha o time do rádio lá do Rancho Alegre, que eram os 2 times melhores da cidade, era o Estrela e o Rancho na época. Ele aceitou a presidência. Aí eu já fiquei mais tranquilo, fomos tocando, aí eu marquei uma outra reunião, para daí uns 20 dias, uma outra reunião para ver se vinha mais gente. Marquei ali perto do Casa de Saúde, tinha um escritório em frente à Casa de Saúde. Hoje é alguma coisa lá da prefeitura, eu não sei o que é ali. Essa reunião eu marquei pensando, falei, bom, a primeira eu marquei, veio 20 pessoas, 12 pessoas. Essa vai vir umas 30, 40, vai. E continuei falando, escrevendo e falando, escrevendo e falando. Rapaz, para minha surpresa, ali em volta do Círculo Operário, aquela igreja ali, Igreja do Rosário, onde era o Unibanco, os bancos ali do Brasil, lotou de gente, cara, carro demais, muita gente, e era um pequeno local. Então eu falei, nossa, quase que eu não consigo entrar para fazer a reunião. Só que para liderar o projeto do retorno do rádio e assumir a presidência do time, era necessário definir primeiro quem seriam seus diretores e comandantes. Assim como aconteceu em 1919. Aí naquela reunião ficou decidida a reunião do time do rádio, a equipe que comandaria o rádio. O senhor Dito de Moraes foi o presidente, o vice foi o Vitor Miguel Garófalo, o Garofinho. Aliás, o Garofinho tem uma passagem estranha porque ele não estava na reunião. Então ele saiu de lá como vice-presidente, mas ele não estava na reunião, fomos na casa dele. E eu, sou Dito, Nelson Alves, Nelson Fidelio, a turma que ia tocar o rádio. Aí chega na casa dele, ele não aceita a presidência, a vice-presidência. Falei, ó, Garofinho, nós já saímos de lá. Aí falei, ó, Garofinho. Aí todo mundo levantou para vir embora no sofá da casa dele. Eu falei, ó, sou Garofinho. É o seguinte,
Eu estou liderando o movimento à volta do rádio. A cidade inteira está inteirada disso. E eu tenho 2 homens para mostrar para o público da cidade. É o Sodito e você. Tudo bem que você não aceita, mas só que você vai me indicar um, que eu não tenho outro nome. Aí ele falou, então eu aceito, vai, vamos embora. Para começar o rádio. Então nós tínhamos dois clubes grandes, que era o Estrela e o Rancho Alegre. Desmontou os 2 times. Desmontou os 2. Tanto o Estrela como o Rancho Alegre, que era dotado de grandes jogadores. Os jogadores principais jogavam nesses 2 times. Aí o pessoal da vila, lá do Estrela, puta, caiu de pau em cima de mim, porque eu trouxe o rádio, mas desmontei o Estrela. Entre os jogadores do Estrela que foram para o rádio, um deles se tornou um dos maiores ídolos do time. Eu sou o mocoquense com mais partidas pelo rádio. E são partidas oficiais. 200, se eu não me engano, mais de 230 partidas oficiais. É claro que nós fizemos muitos amistosos, né, que isso não foi computado aí na quantidade de partidas em que eu participei, somente as oficiais. E foram aí mais de 230 partidas. Antônio Augusto Sacócio, ou para os mais próximos, Gutão. Gutão, além de ser o mocoquense com mais jogos pela camisa do rádio, é também o maior artilheiro do time. Mas nesse caso eu era o responsável para cobrança de pênalti, tá? Isso, faltas também, fiz alguns gols de faltas, mas a responsabilidade do pênalti era, no período que eu tive lá, era eu que cobrava. Então, não foi só de pênalti, né, tá? Mas fiz outros gols também, gol de cabeça, gol de perna direita, gol de perna esquerda, tá? Fiz vários gols pelo rádio. E mesmo porque como eu fui emprestado para o São Bento, eu jogava as maior quantidade de partidas que eu joguei de quarto zagueiro. Teve algumas partidas em que os treinadores achavam que eu poderia adiantar um pouco mais. Eu cheguei a jogar de 5 de volante, né? Cheguei a jogar até de centroavante. Então é por isso que eu acabei fazendo alguns gols, né? Fora toda a sua habilidade, Gutão entendia o peso que era vestir aquela camisa, principalmente por ser um morador da cidade, e com isso ele já sabia que a cobrança seria maior. Cara, claro que tinha jogos que tinham menos torcida, mas eu joguei as partidas, eu não me lembro assim de ter pouco torcedor. Era muita gente e é muito emocionante você jogar uma partida de que esporte seja que tenha a torcida te apoiando, te empurrando. Realmente coisa não é para esquecer, é coisa realmente que é de parte de dentro da gente, aquele carinho para com o torcedor. Eu, principalmente, por ser um atleta de Mococa, e vi aquele pessoal, os caras me cobravam, né? Dos caras, torcida, eu conhecia muita gente, meu pai, minha mãe, meus primos, meus irmãos. Era uma responsabilidade tremenda, mas graças a Deus, nada a reclamar do rádio, tá? Muito pelo contrário. Tudo encaminhava para os anos perfeitos do clube, que já fazia suas partidas no Estádio Olímpico de São Sebastião, o local onde se mudaram após deixar o famoso campo da Caixa d'Água. Um estádio feito pelo povo para o clube. Tanto que, na época, foi criada até uma vaquinha para a construção da casa nova. E o estádio do rádio, ele foi construído pelos mocoquenses. Foi formada uma diretoria, designada uma comissão para construir um estádio do rádio, que o rádio tinha se desapropriado lá, o estádio da Caixa d'Água, onde está a Sabesp hoje. Então essa comissão passou a vender título patrimonial, aí então construiu o estádio aí olímpico de São Sebastião. Nós frequentamos a Caixa d'Água e frequentamos aqui também. Nesse estádio tão especial para a cidade, grandes jogadores passaram por ali, sendo até mesmo o próprio Neymar Júnior. Falando em grandes jogadores, prestamos homenagem a Gilmar Justino Dias, o Mococa, atleta mocoquense com passagens por Bangu, Palmeiras, Santos e até a seleção brasileira. Por ser um jogador diferente, o Mococa se destacava dos outros jogadores, mesmo que sua passagem pelo rádio tenha sido curta. Foi até 1989. Joguei com o Mococa, grande jogador, grande amigo, orientava o pessoal todo. Ele tinha uma experiência tremenda, né?
Gilmar nos deixou no dia 8 de junho de 2018, após sofrer um acidente enquanto realizava suas caminhadas. Infelizmente, Gilmar, Mococa, nunca recebeu uma homenagem digna da sua história. Ele amava essa cidade. Tudo que era de folga, que era longa, ele não tinha outro destino. O destino dele era Mococa. Eu sinto muito, assim, até certas mágoas com o próprio, não sei se eu falo se é o município ou o quê, porque eu acho que nunca deram uma atenção para ele. Exatamente. Fala de pessoas que Sim. não é nem daqui, ele nasceu aqui, criou aqui, a mãe dele casou aqui, levou o nome de Mococa para o exterior, porque ele jogou no exterior, assim, com torneios que foi como Mococa. Nunca em vida a Câmara Municipal vejo aí homenagear tanta gente, ele nunca foi homenageado na Câmara Municipal. Entre idas e vindas ao futebol profissional e ao futebol amador, colecionando rebaixamentos e acessos, o seu principal patrimônio sempre se manteve junto ao clube: a torcida. A torcida do rádio era a torcida brava. É que essa nova geração, só através da imprensa e dessa matéria que vocês podem chegar, mas a torcida do rádio era respeitada. Jogava rádio de Mococa contra Palmeiras de São João da Boa Vista, rádio de Mococa contra o Ginásio Pinhalense, contra Amparo, contra Sertãozinho, rádio de Mococa jogava contra o São Bernardo. Mirassol, esse time que está aí, era amador, o rádio de Mococa já estava na mídia. Entendeu? Jogava contra Botafogo de Ribeirão, contra Guarani, contra Ponte Preta. Então, a torcida era efervescente, brigava pelo rádio, lotava o estádio. Para você ter uma ideia, durante a semana nós tínhamos os treinos, na quarta-feira tinha o coletivo, e tinha um coletivo da sexta-feira. Sexta-feira era o coletivo apronto para o jogo de domingo. Nossa, dava 500 pessoas, 400 pessoas, 800 pessoas. Um treino antes desse jogo decisivo contra o Barretos, tinha mais de 1.000 pessoas assistindo o treino do rádio, que era da sexta-feira. Então a torcida apoiava, carregava realmente o rádio Mococa. O apoio da torcida e da população mocoquense nunca faltou, principalmente quando retornou da Série A2 no ano de 1980. Ano esse que marcou também o seu primeiro amistoso internacional, onde enfrentou a seleção olímpica da Arábia Saudita e vencendo o jogo por 4-1. A década de 80 foi uma das melhores fases, onde se manteve por 8 temporadas na segunda divisão do estadual. Caiu novamente em 88, mas em 90 teve o seu retorno, sendo uma das épocas mais marcantes do time. 90 foi uma das melhores épocas para mim. Foi a época que subiu, então era um time sensacional. Então o rádio fez uma campanha memorável e, né, eu tenho todos esses gols arquivados daquela época, né, narrado pelo Jefinho de Freitas, comentários do Beto Contreira, e o repórter na época era o Paulo Bernini. Né, o Aides foi embora de Mococa, foi para Ribeirão, trabalhou na rádio, e não tinha repórter. Jefinho queria que eu fizesse. Falei, não, Jefinho, eu vou lançar o Paulinho Bernini, que ele gosta, né? Comecei a levar ele para o campo, e o Paulinho virou repórter. Foi o repórter, né, desse memorável rádio de 90. O rádio tem grandes épocas. Para mim, né, que eu vivenciei mais foi quando subiu, né, foi em 90, mas o rádio teve grandes equipes. Antes o rádio ficou até invicto, sem perder 12 partidas. Então, o rádio sempre foi história. A década de 90 foi tão especial para o rádio que fez com que ele fizesse parte do que hoje seriam as casas de apostas da Caixa Econômica Federal, crescendo ao lado de Brasil, Argentina e outros grandes clássicos do futebol brasileiro. O rádio fez parte, né, do teste da loteria esportiva dos anos 92, 93, 94. A loteria, lembra? O pessoal mais antigo lembra aí da loteria esportiva 13 pontos. E depois veio, né, os erros, né? Quem acertava mais ganhava, quem errava menos ganhava. O rádio fez parte desses testes, 92, 93, 94. Era uma loteria muito famosa da Caixa Econômica Federal. O rádio fez parte em 93, juntamente, né, com a seleção brasileira, a seleção argentina. Estavam acontecendo as eliminatórias de 93, então o rádio entrava, né, no bloco aí dos times que faziam parte da Lotef, e o rádio fazia parte juntamente com as seleções que estavam disputando as eliminatórias. Então você vê a importância do nome Rádio Futebol Clube, a importância que era o time do rádio. O clube se manteve na segunda divisão até 1994, onde caiu novamente. Com o time desanimado, a diretoria viu a oportunidade de realizar uma parceria com a Ponte Preta dos anos 2000, onde o investimento seria na base, que disputou a famosa Copa São Paulo de Futebol Júnior,
durante todos esses anos da parceria. Foi uma fase já meio tumultuada. Veio a ponte, né? Deu certo com a ponte, né? A ponte ficou 2 anos e depois acabou a parceria. Estava tendo um gasto muito grande em Mococa, estava, né, muito caro para a ponte ficar bancando, né, a equipe aqui. Então, era refeição, né? 2 refeições, café da tarde, café da manhã, café da noite, mais a comissão técnica que era da ponte, né? Até o de cá veio para cá também, um grande de cá, jogador. E depois terminou. A parceria deu certo até determinado momento, mas financeiramente não valia a pena. Novamente, o rádio voltava para o ciclo eterno de ser um clube amador e um clube profissional. Com isso, chegamos no ano de 2009 e com ele, Henrique Torres e o seu projeto que poderia ser a salvação do rádio. E quando eu tinha voltado para o Brasil depois de concluir a graduação, eu comecei a trabalhar com futebol dentro do escritório da Guadani Esportes, o Cláudio Guadani, ex-atleta e hoje empresário de grandes nomes aí do futebol brasileiro internacional. Na época eu estava com ele e a gente acabou fazendo um contato com uma equipe da Holanda, o FC Utrecht, lá da Holanda, da cidade de Utrecht. E naquela época a gente acabou começando algumas negociações, jogadores e tal, através do escritório do Cláudio. E depois de uma tentativa frustrada, a contratação do jogador, a gente começou a evoluir para o Utrecht fazer um investimento no Brasil, no futebol, na formação de atletas, onde a gente entendeu que era um investimento muito mais sábio, né? Naquela época, a gente acabou caçando alguns projetos, acabamos caindo em Mococa, que é aqui do lado. Tinha o rádio, que era um clube que estava meio desativado, mas com uma história, né, enorme, tanto da cidade de Mococa, como tinha disputado Série A, tinha grandes jogadores aí na história. A gente se alinhou com o pessoal, entendemos que o rádio poderia ser esse projeto, montamos um projeto, fomos para a Holanda, vendemos a ideia, voltamos para cá com um compromisso de botar a operação para rodar. O time da Holanda precisava de um clube para ter os direitos federativos dos jogadores que eles formavam, e por isso a gente fez a parceria. Era o início de começar um projeto como se fosse uma SAF do rádio, mas a gente não tinha a expertise, nada, a gente começou como uma parceria mesmo com o clube, onde o clube entrava com a estrutura do clube, a história do clube, a inscrição na federação, e a gente entrava com o financiamento do projeto, time, comissão técnica, alimentação e gastos com competição e formação. A gente fez um projeto muito bacana na época, montamos, fomos na TV várias vezes, chamar a população, conversamos com muita gente de Mococa, empresário, prefeito, ex-atletas, dirigentes do rádio que ainda estavam na ativa na época, e conseguimos colocar de pé um projeto que, há 20 dias de começar a competição, que na época era a segunda divisão, né? Que em São Paulo tem primeira divisão, segunda divisão. Primeira divisão, Série A1, A2, A3. E a segunda divisão, que é a Série B. Que, na verdade, é a quarta divisão. E a gente deixou o projeto de pé, equipe montada, comissão técnica montada. Quando, há 20 dias da competição, o pessoal da Holanda mandou pra gente uma mensagem por celular. Primeiro, me lembro, o presidente do clube do Utrecht, que ia ter que deixar o projeto em stand-by porque eles estavam com problemas internos no clube. Não poderiam fazer investimento, não poderiam tocar. Não escutaram o nosso apelo, que a gente já estava com tudo montado, não tinha como a gente começar tudo depois de 3 meses. E a gente resolveu, né, se reunir, a equipe toda que estava desenvolvendo o projeto no Brasil, a gente resolveu tocar o projeto sem eles. Vimos lá, mas fizemos uma conta, me lembro que acho que a comissão apresentou para a gente que em R$30 mil a gente bancava o projeto. As fontes de receita seriam bilheteria, patrocínio, programa de sócio-torcedor, permutas, alguma coisa que a gente conseguisse na cidade. E resolvemos enfrentar. Montamos um time, alugamos espaço, compramos cama, fizemos acordo com o restaurante. Tinha um restaurante lá na época, lá, a gente fez acordo com eles, tal, que fazia alimentação da molecada lá. E fomos para as cabeças. Primeiro dia de jogo, festa, estádio lotado, acho que, se não me engano, deu 1.200 pessoas no primeiro jogo. A gente bem animado, perdemos de 1-0 o primeiro jogo. Foi bem triste, né, a primeira vez que a gente tinha montado um time e tal. Quem estava comigo aqui era o Fábio Donatelli, o pessoal de Mococa deve lembrar bem dele. Um moleque muito bom, estudioso, tá, hoje já tem é um dos cabeças lá do Red Bull. E ele queria fazer uma imersão, ele se mudou para cá, morava na casa junto com a comissão técnica. Inclusive acabou, né, conhecendo e se casando com a atual mulher dele, que é de Mococa. E daí tocamos o projeto aí uns 6 meses, ganhamos acho que 1 ou 2 jogos, perdemos outros, empatamos um e tal.
A gente vivia aquilo, era emocionante. Na época, acho que eu gostava mais do rádio do que do Corinthians, e eu senti isso na pele, mas a gente tocou até onde deu, fomos classificados logo na primeira fase. A gente jogava com um orçamento previsto de 30, mas a gente tinha 20, na verdade. A gente, depois dos primeiros jogos, a gente não conseguiu mais arrecadação de bilheteria, patrocínio caiu, e a gente tinha que bancar do bolso, a gente não tinha condição de bancar. Acabamos caindo, tinha que manter ainda a equipe sub-20, que era, para você disputar o campeonato, você precisava ter uma categoria de base também. A gente jogou com a sub-20, também não foi muito avante. Começamos a estruturar o projeto de novo, para falar com os holandeses de novo no segundo semestre, falamos, ajeitamos, eles vieram ao Brasil, levamos eles para visitarem alguns campos, tal, mostramos o rádio para eles, trouxemos aqui o executivo deles para ver o campo, ver a estrutura, ver a cidade. Mas daí voltaram para a gente também um mês depois, uma mensagem também dizendo que não poderiam seguir, porque existia uma lei na Holanda que um clube holandês não poderia ser dono de um outro clube. A gente, apesar de ter pesquisado outras coisas que eram contraditórias, a gente não tinha o que fazer, não era dono do dinheiro. E assim eles desistiram do projeto, a gente não conseguiu segurar. Seguramos até onde a gente conseguiu achar alguém para tocar o projeto, para a gente não simplesmente deixar o rádio morrer de novo, né? Quando a gente pegou, não existia a operação. Daí veio um pessoal de fora, a equipe da comissão técnica que estava nossa aqui acabou fazendo essa transição. E daí, daí o rádio continuou a história do jeito que foi, aí eu acabei não acompanhando mais, mas foi uma experiência assim inesquecível, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho ainda meu uniforme do rádio, calção do rádio, tudo, né? A gente criou a marca R90 na época, foi quando o rádio fez 90 anos. E assim, sempre quando eu vou pra Mococa, sempre passo lá na frente, sempre lembro e dá saudades. Fazer parte de um projeto desse jeito, da forma como a gente fez, foi muito gratificante e assim, eu fico triste de ver que o rádio ainda não conseguiu se recuperar, mas não é culpa do rádio, não é culpa da cidade. O futebol no Brasil é difícil, né? E infelizmente nós não temos um país que incentiva tanto o esporte desse jeito. Henrique, dá saudade. Porém, a pergunta que não tem resposta é: por que o rádio acabou? Má administração. Né? O pessoal desinteressou do rádio também. Né? A população, né, as pessoas mais antigas que gostavam do rádio desinteressaram, não tinham mais interesse. Né? Não ia nem em campo mais era juventude. Teve na época da Ponte, né, o campo lotava, na época do próprio Henrique Torres, nós tivemos a torcida organizada do rádio e o pessoal gostava, mas as pessoas que eram para pegar o rádio, depois dessa fase do Henrique Torres, né, que veio com um projeto muito bom, e o pessoal afastou. Aí foi onde a gente acabou perdendo tudo, o pessoal desinteressou, por isso que aconteceu a venda do campo e a perda do nome do rádio, porque não houve interesse. Né? O nome do rádio, o Rádio Futebol Clube, foi feita uma diretoria montada sem nenhuma pessoa de Mococa. A diretoria é todo de fora, não tem uma pessoa de Mococa nessa diretoria. E outra, a eleição foi feita 7h15 da manhã, 7h30 da manhã, lá no bairro Zé Juste, né, numa segunda-feira, sem a participação do conselho e sem a participação de associado. Quer dizer, foi feito tudo às escuras, né? Então, o rádio foi transformado em empresa, nós acabamos perdendo o nome do rádio também. Assim, pensando, não foi falta de gente habilitada mesmo para continuar. Faltou gente do meio forte de esporte, que conhece de esporte, que tinha ligação com federação. Para mim faltou isso, porque não era para acabar, porque nós começamos afinco com gente que entendia de futebol, gostava de futebol. E o tempo passa, e a fila anda, tem que ter gente atrás. Mudando lá do rádio, hoje eu vejo tristemente eu vejo hoje o esporte amador da cidade. Por que não tem mais aquele esporte gostoso, aquele futebol gostoso da cidade? Se você for contar, eu fui um líder e parei. Sabe? Não existe mais Nalo Pazotti, não existe mais Fernando Scovini, não existe mais os diretores que gostavam de futebol e que faziam futebol. Se não existe líder, não tem jeito de andar. Não consegue andar. Para andar tem que ter liderança, tem que alguém então, pulso firme e liderar. Não tem liderança e Mococa perdeu toda a liderança, inclusive para trocar o rádio, não teve como. Eu acho que o rádio foi decaindo, má administração depois. Tudo, né, é administração. Acho que depois teve problemas com funcionário, leis trabalhistas, né?
Então, se não começar a cortar o mal pela raiz, a raiz vai crescendo. E hoje a gente vê grandes equipes aí em situações complicadas, equipes até da primeira divisão. Porque hoje, se você disputar uma divisão, a Federação Paulista dá arbitragem, dá bola, ajuda financeiramente a equipe, porque parece que tem que ter alguns atletas de baixa idade, a Federação Paulista de Futebol ajuda. Então eu acho que tudo é organização, uma boa diretoria, um bom presidente, eu acho que dá para reiniciar e dá para caminhar. O rádio chegou a este ponto devido à má administração, então chegou a esse ponto de ser até leiloado o campo do rádio. Mas eu espero ainda um dia o rádio voltar a ser profissional. Não sei explicar, não consigo explicar o acontecido, tá? Eu não sei, talvez algumas parcerias que foram feitas, talvez não tiveram o resultado esperado e o pessoal foi acabando que desanimando, tá? E quando o pessoal desanima, não tem nada que retorne, né, que volte. A verdade é que muitos fatores levaram ao fim do clube, que ainda não se tem nem respostas, como a mudança para a empresa, pessoas que votaram para isso e principalmente a venda do Estádio Olímpico de São Sebastião. O que podemos afirmar é que o clube foi retirado da sua população de forma totalmente suspeita e sem transparência. O total descaso que o clube se encontrou nos últimos anos é refletido no Estádio Olímpico de São Sebastião, o local onde já foi casa de milhares de pessoas, sejam profissionais ou torcedores, de tantas glórias e que hoje só vive o abandono. Dá vontade de chorar, viu? Dá vontade de chorar. Gelo ali, tudo fechado, tudo. Quando a gente consegue ver alguma coisa, vê mato. É um matagal lá, olha para os refletores, nem refletor tem mais. Eu não sei se foi alguém que levou, se o tempo deteriorou, não sei. Não sei mesmo. É muita tristeza ver. Inclusive, veio um amigo me dizer que ele entrou lá no campo do rádio também, que ele era tão fanático quanto eu, disse que saiu de lá chorando, porque tem até árvore no meio do campo. Falei, pelo amor de Deus, não brinca. Ele falou, tem até árvore lá. Tá perdido, tá tudo... Tá largado, né? Ali ficou um espaço perdido, largado, dizem, viu? Porque quando eu passo na porta do rádio, eu passo do lado de lá, né? Nem ali no portão eu não passo mais. Onde era o portão ali, bilheteria, eu não passo. Porque eu já tô vendo coisa largada, muro que é arrebentado. Parece que lá hoje é casa do usuário de droga. Me falaram, viu? Isso aí eu tô falando pra você porque me falaram. Não tenho certeza não. Mas o meu amigo falou que eu entrei no campo do rádio e saí chorando. Porque lá era nosso lazer, lá era nosso lugar de lazer. O maior lazer nosso era lá. E o sentimento é profundo. O sentimento ninguém não consegue explicar. Seu amigo tinha razão, Sr. Vitor. Até árvore a gente encontra dentro do campo. Um local totalmente destruído, tomado pela vegetação, com muros quebrados, entradas bloqueadas e várias memórias deixadas para trás. Hoje, o sentimento ao passarmos pela Praça Pacífico Costa Lima é de um só. O sentimento é profundo, cara, é aquele sentimento, né? O rádio ficou na história, é vivo na lembrança de muita gente, né? Mas a juventude que não viu ele jogar, ouve falar. Deus queira que um dia ele volte para essa garotada ver e sentir como era a sensação, a maior sensação, mais gostosa que tinha de ver o rádio jogar. Hoje acabou, fazer o quê? Mas como poderíamos se tornar um clube que sofre as marcas do abandono e que foi deixado para o esquecimento? Bom, desde o seu fechamento, isso divide opiniões até hoje. Eu não vejo nenhuma possibilidade, sem ser pessimista, não. Estou sendo realista, pô, verdadeiro. Acho que é muito difícil. Como é que você vai... A não ser que chegue aqui alguns mecenas, né? E falam, não, eu vou... Mecenas endinheirados, né? Falam, eu vou tocar hora. Acho que é o começo, porque o amador não tem custo. Então você consegue ir estruturando e usar o nome do time, você pode jogar na região. Se não me engano, o Mococa agora tem campeonato amador, né? Os times estão jogando e tal. Eu acho que é um caminho. Acho que tudo é um caminho, mas você precisa botar para rodar, de um jeito ou de outro precisa rodar. Às vezes a gente projetou muito, criou muita expectativa e a gente acabou meio se frustrando no meio do caminho. Às vezes o caminho certo seria começar de baixo, devagar, mas eu não vejo uma forma de ir para frente se não for uma empresa.
Se for para ser clube, presidente, vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo, cara que não é remunerado para nada, tal, é mais no Brasil. Não vejo esse como um caminho saudável para o time, não. Mas eu ainda espero um dia, poder ver o rádio novamente. Não vai ser fácil, mas é um sonho meu. E mesmo discutindo horas e horas sobre o mesmo assunto, todos chegamos à conclusão de que a história do Rádio Futebol Clube não pode ser apagada, pois devemos sempre nos orgulhar de ter tido um clube desse tamanho em nossa cidade, e lutar pela sua volta e pela sua memória. Eu poderia falar para esse pessoal, porque tem muita gente, tem muito jovem que gostam de futebol, e que continue praticando futebol e valorize, e treinem, e realmente valorizem o esporte, valorizem o esporte. O futebol ou qualquer outro esporte, mas como nós estamos falando do rádio, pratique o futebol, levem a sério o futebol, tá? Porque o futebol é coisa séria, tá? Então, eu gostaria de dar essa mensagem: vão praticar o futebol. Vamos praticar o futebol. Eu não pratico mais. Vocês, jovens, devem e precisam praticar esporte, pratiquem o futebol. Vamos ver se com isso aí possamos ter o rádio de volta, tá? Possamos ter ainda grandes seleções brasileiras, né? Que não está fácil hoje em dia, né? Então, o Brasil teve vários títulos quando tinha muitos jogadores, né? Eu cheguei a jogar pelas fazendas aqui quando era moleque. Todas as fazendas, a maioria das fazendas, tinha um campo de futebol. Cada bairro na cidade tinha um campo de futebol. Cada fazenda não só tinha o campo, como tinha um time de futebol, tá? E isso motivava a garotada. Todo mundo. Eu cheguei a subir em caminhão para ir jogar pelas fazendas aqui em Mococa. Vamos jogar. Eu não via a hora de chegar o domingo e participar do jogo. Mesmo como profissional, para jogar lá na Fazenda Prata, tinha lá um campo, coisa mais linda, uma sombra gostosa. E acabou tudo. As fazendas hoje não têm campo, os bairros, alguns cuidam, outros não, nem tanto, então não tem os cuidados. Isso também acaba desmotivando os garotos, né? Para, quem sabe, os nossos governantes, os municipais, né? Dê essa visão, tenham essa visão de preparar os campos do entorno da cidade, né? Mesmo do centro, que é o campo do rádio, para que sejam utilizados, né? Utilizados e que acabam motivando o jovem, tá? Senão nós vamos continuar a saudade. Eu fico triste de ver só o estádio abandonado, não ver perspectiva, mas fico com aquela sensação de que em algum momento vai ressurgir. Assim, eu não vejo um sonho por acabado. Eu acho que o rádio faz parte da história da cidade de Mococa e não vai acabar. Um dia alguém vai assistir esse documentário e vai falar assim: não, quer saber? Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer.